Hoje eu só vou falar o oi e a abertura mesmo, não é como as lives do Instagram. Quem estava dando a dica é a Andréia. Obrigada, Andréia. Ao contrário das lives do Instagram, que eu fico fazendo pergunta, dessa vez a gente vai passar só para os apresentadores e eles vão conversando com vocês. Não vou ficar aparecendo, vocês cansam do meu rosto lá no Instagram, né? E eu vou apresentar para vocês, vou pegar minha cola, porque eu vou falar de duas pessoas. Então, vocês vão conhecer hoje um casal habilitado, passou por todos os processos como vocês, né? A maioria que está aqui entrando o pessoal que está em habilitação ou já está habilitado. E é a Raquel e o Alisson. A Raquel é advogada. E o Alisson é docente. Eu acho tão bonito falar que é docente, todo mundo fala é professor, né? E esse casal fantástico, como a gente falou no Instagram, criou um material muito importante sobre o SNA, porque o SNA é uma grande incógnita, porque o SNA acabou de fazer um ano. Ele foi lançado dia 14 de agosto do ano passado. Então, o SNA é um conjunto de grandes dúvidas para quem está no universo adotivo. Inclusive, quem trabalha no universo adotivo, porque ele realmente é um sistema muito novo. Então, a ideia dessa live de hoje é apresentar o SNA para vocês. E qualquer dúvida, então, vou reforçar a mensagenzinha que foi no e-mail para vocês, que coloca a palavra pergunta quando for enviar. As perguntas são moderadas, tá? Então, a gente vai publicando conforme as perguntas chegarem para que eles possam acessar também. Eu vou pedir, então, para liberar, tiro a eu daqui e coloca o Alisson e a Raquel para apresentarem. Estou nos bastidores. Olha eles dois aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a Raquel. Eu, o Alisson. Nós somos pretendentes à adoção. A gente está habilitado há um ano, fez um ano agora, dia 29 de julho. E nós vamos falar com vocês hoje um pouco sobre o SNA, que parece que é, como a Cecília colocou, uma grande dúvida do momento. Bom, e para a gente poder começar falando um pouquinho sobre o SNA, né, nessa situação de pandemia, tem surgido muitas dúvidas, né? Como é que a gente faz para poder se cadastrar, né? Quem ainda não é habilitado, mas quer se cadastrar para poder participar do processo de adoção. Essa é uma das dúvidas que tem surgido muito, e o SNA, nesse sentido, pode nos auxiliar. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre isso, né? Como é que o SNA pode nos auxiliar com relação ao cadastro da adoção. E aí a gente pula para o processo interno do SNA, tá? Então, quem ainda está começando nesse mundo da adoção, né, e precisa dar entrada, a gente sabe que as coisas não estão funcionando ainda normalmente. Então, a gente não sabe se os fóruns estão funcionando, existem aí grandes dúvidas em cada cidade, em cada estado. Então, a orientação que a gente consegue passar é que, assim, dá para fazer um pré-cadastro pelo site do cnj.jus.br, né, /SNA. Se caso não se lembrar desse site que parece que é extenso, é simples. É só colocar no Google SNA adoção, dá um Enter, e aí vai aparecer a primeira opção, né, que é logo essa que está aqui embaixo, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SNA. E aí é só clicar nele, tá? E aí vai abrir essa tela que vocês estão vendo, que é a primeira tela do SNA. E vocês vão clicar nessa aba de pré-cadastro de pretendente, essa aba com a setinha vermelha. Uma coisa que é interessante, só tomar cuidado para não se confundir, essa primeira tela que foi que a Raquel colocou, a gente não preenche porque essa informação quem usa são os técnicos, tá? Então, por isso que é importante ficar atento para preencher ali a aba de pré-cadastro de pretendentes, tá? Senão não dá certo. Bom, depois clicou, né? Aí nessa página o pretendente ele vai poder realizar esse pré-cadastro com todas as suas informações que são solicitadas e se dirigir à vara da infância e juventude mais próxima, né? Apresentando o protocolo que é gerado ao término do cadastro pelo SNA, né? Levando junto os documentos. E aí, como é que eu faço? Bom, aí vai depender do seu estado. A gente vai dar um exemplo aqui do estado de São Paulo,
Mas se você é de outro estado, onde está vermelhinho aí SP com a setinha em cima, você vai pôr a sigla do seu estado. Então, se você é de Pernambuco, você vai pôr TJPE. Se você é de Minas, vai pôr TJMG e assim por diante. E aí você vai entrar no site do seu tribunal. Cada estado, cada tribunal está agindo de uma forma nessa pandemia. Alguns já voltaram com atendimento presencial, com restrições, outros ainda não. Você vai ter que verificar lá. Aqui em São Paulo, o TJ de São Paulo está com esse agendamento que aparece logo na primeira tela. Você clicou ali e vai abrir isso. E aí você pode clicar no agendamento e escolher lá a vara de infância da sua região, do fórum da sua região, e agendar um dia e horário para ir lá pessoalmente levar os seus documentos. Mas tem alguns lugares que ainda não estão fazendo esse atendimento presencial. Eles estão recebendo as informações por e-mail. E aí, como é que você faz, né, para saber qual é o e-mail da vara de infância que você precisa enviar? Bom, então aqui vai um passo a passo, tá? Porque às vezes quem não está acostumado a mexer com esse site, a encontrar o e-mail e tudo mais, pode parecer uma coisa difícil, né? Então, a gente achou interessante explicar como é que faz para que todo mundo que tem interesse possa ter a oportunidade de iniciar esse processo, tá? Então, no mesmo site do TJ, né, a gente está pegando aqui no caso de São Paulo, então você acessa lá www.tjsp.jus.br e aí logo no começo vai ter ali um campo para você fazer uma pesquisa. Onde está essa setinha para baixo, né, logo em cima, você digita e-mail e clica para pesquisar. Ao pesquisar, vai aparecer logo na sequência essa imagem que está embaixo, que é lista de e-mails institucionais. É só clicar nele. Bom, depois que clicar nele, ele vai abrir essa próxima página, tá? Que é um campo para que você possa pesquisar os e-mails institucionais do fórum da região onde você mora, tá? Então, aí nessa parte, é só você colocar qual que é o fórum onde você precisa dar entrada no seu processo. Aqui nós estamos colocando um exemplo como de Santo Amaro, escreveu Santo Amaro, clica em pesquisar. E aí depois que clica, você vai aparecer uma série de e-mails, né, e de varas. Então você precisa procurar a vara da infância e juventude, tá? Alguns fóruns têm alguns nomes alguma outra palavra, né, que pode estar relacionado. Nesse caso aqui, você vai seguindo, né, nas próximas abas até encontrar. No caso de Santo Amaro, está escrito dessa forma, ó, Santo Amaro, Ofício da Infância e da Juventude. É esse, tá? Então, você vai encaminhar o e-mail com a documentação e o protocolo para esse e-mail que está sendo marcado aí com a setinha, né, fazendo todo esse processo pelo site do TJ do seu estado, você vai encontrar qual é o e-mail que você deve mandar para dar entrada, então, no seu processo. Tá? E aí começa, então, esse diálogo, essa conversa com relação ao processo de adoção. Tá bom? E aí a vara vai receber o seu protocolo, vai te responder e vai começar o seu processo de habilitação. A gente não vai falar hoje sobre o processo de habilitação, a gente vai falar para depois de habilitado. Fica aí a dica para vocês procurarem os cursos do GASP para se informarem sobre o processo de habilitação. E aí, depois de habilitado, o juiz disse que você pode adotar, você tem que ser inserido no SNA. E por que é importante verificar as suas informações no SNA? É disso que a gente vai falar hoje. Bom, aí a gente vai acessar, né, o site do SNA, né, como já foi apresentado, e aí tem que se tomar o cuidado que agora é uma próxima aba, né, essa que está sendo marcada aí com a seta vermelha. Quem já está habilitado vai acessar a partir do acesso a pretendentes. Então, de novo, tomar o cuidado para não preencher já de imediato nessa tela inicial, porque, reforço, esses dados, quem usa, nessa tela inicial, quem usa são os técnicos, aí vai dar errado. Então, acessa lá a aba Acesso a Pretendentes e clica nele. E aí vai abrir uma próxima tela, tá? Nessa tela, que é a tela dos pretendentes, você tem que colocar o seu CPF. Se você está adotando sozinho, é o seu. Se é um casal, serve de qualquer um dos dois.
e o número do processo de habilitação que correu lá na vara. É um número grande, que tem 20 dígitos, que é o número do CNJ. Todas as varas trabalham com esse número, mas às vezes no dia a dia ela usa um número menor, um número interno. Se você não tiver o número grande, que é o número do CNJ, basta pedir para a vara que ela te informa. Aí você clica em iniciar, né? E aí a próxima tela que vai aparecer é essa tela aqui, né? Essa aqui é uma tela que tem todas as informações iniciais, onde nós vamos destrinchar todas as informações para que vocês possam entender o que significa cada um dos campos, tá? Então, a gente vai começar aí com esse campo dados do registro, para que a gente possa aí ver o que tem que ser preenchido, tá? Ou verificar se está tudo de acordo ou assim por diante. Então, clicando ali no primeiro campo, que é dados do registro, são esses dados que vão aparecer, tá? Dados do registro, né, dos pretendentes. Então, vai aparecer situação, né? Então, vai aparecer a situação, se a sua situação ela é válida, né? Então, como você já está habilitado, vai aparecer isso. Situação válida e expira em tantos dias, né? O que são esses tantos dias? O seu processo, depois que ele é dado a entrada, né, que foi aprovado, dada a sentença, ele tem 3 anos de validade, né? Então quer dizer que depois desses 3 anos eu estou fora? Não, não é bem assim, tá? Mas ele expira. Então é importante ficar atento com esse prazo para que, quando chegar ao período oportuno, né, que estiver finalizando esse período, você vai precisar entrar em contato novamente com o pessoal da vara para poder revalidar esse cadastro, tá? E aí, então, tem a informação, né, nessa primeira página, de data de classificação. A data que consta aqui é a data da sentença, ou seja, é quando o juiz fala, olha, você ou esse casal está habilitado para a adoção, tá? Depois, a data da validade. Essa validade é relacionada à data da habilitação que o juiz te deu, contado aí 3 anos, tá? Então, é quando isso vai terminar. Depois, nessa tela inicial, tem um texto explicativo que é bem importante para entender como funciona a tal da fila do processo de adoção, né? A gente vai destrinchar um pouco esse texto para esclarecer algumas dúvidas. Então, o texto começa assim, né? Prezado pretendente, a sua classificação na comarca e no estado mudará constantemente, em decorrência de adoções ou renovações, referentes a pretendentes em colocação anterior à sua. Ou seja, a gente tem que ficar atento. Sim? Deixa eu interromper, desculpa. Antes de vocês continuarem, eu vou trazer 2 perguntas que fizeram, que diz respeito ao comecinho do que vocês estavam falando, tá? Okay. Emanuele e Vinícius falaram assim, ó. Já entreguei a documentação, já tenho o número do processo. Eu já consigo acessar o SNA? Lembrando que eu ainda não fiz as entrevistas. Não. Você só vai poder acessar o SNA depois que você tiver habilitado. Quando acabou o processo de habilitação, tem a sentença do juiz dizendo que você está apto a adotar. Aí o técnico vai fazer o seu cadastro no SNA. E aí sim você vai conseguir acessar os seus dados no SNA. Às vezes demora um pouco para eles fazerem, né, esse cadastro, mas em torno de uns 30 dias já deve estar ativo e você consegue acessar. Pronto, e agora tem uma pergunta da Fernanda que é a seguinte: o pré-cadastro tem prazo para envio de documentos? Não, e ele não te obriga a nada. Você pode simplesmente fazer o pré-cadastro e nunca enviar e nunca dar andamento. Você repensou melhor, achou que não é o momento, não tem problema nenhum. Isso não te prejudica de forma alguma. É algo bem flexível, tá? Como é falado, né? É um pré-cadastro. Então, não existe uma condição, a coisa vai dar certo mesmo na hora que você der continuidade, que isso aqui é uma próxima etapa. Pronto, perguntas respondidas. Obrigada. Então, é importante ler esse texto, que é curtinho, que está aqui no SNA, porque isso acalma, né, algumas aflições, alguns medos que geram nas pessoas que estão habilitadas, né? Como, por exemplo, o meu número na fila subiu absurdamente, né? Por que isso subiu? E esse texto ele já responde, né? Então, continuando, o texto fala, né? Por exemplo, caso um pretendente na sua frente na fila
inicia a adoção de uma criança, ele sairá da lista e a sua posição progredirá. Ou seja, você vai diminuir na fila, tá? Bom, contudo, é possível que o pretendente saia da fila apenas temporariamente, tá? Ele não foi excluído do sistema. Explico. Um pretendente pode solicitar a renovação da sua habilitação no último dia da validade do seu processo, que é aquele número, né? Aquela data que foi colocado logo no início, né? Que expira em 3 anos. Então, ele pode deixar fazer isso no último prazo, tá? Dentro do normal. Nesse caso, o sistema suspenderá as buscas enquanto não houver decisão judicial, né, de renovação, e o pretendente sairá da fila, vez que sua habilitação perdeu a validade, tá? Contudo, após a renovação, o mesmo voltará à mesma posição e o pretendente que havia ganhado uma posição voltará à colocação original, ou seja, é aí que o seu número sobe. E isso foi o que aconteceu nos últimos 2 meses e que assustou muita gente. Muita gente teve o seu número de classificação elevado nos últimos 2 meses. E por que isso aconteceu? Porque o CNJ decidiu que, em razão da pandemia e porque muita gente não ia conseguir renovar a sua habilitação, então ele resolveu que todas as habilitações que venciam em 2020 foram prorrogadas automaticamente para 2021. Então, as habilitações que estavam saindo da fila até o mês passado, e aí os seus números estavam caindo, de repente todo mundo subiu 40, 50 posições. Foi porque essas pessoas voltaram para a fila automaticamente depois dessa decisão. Mas isso é normal, e assim que essas pessoas fizerem o seu processo de revalidação, essa numeração vai mudar de novo. Bom, e além disso, esse sistema ele faz a conferência entre o perfil da criança ou adolescente disponível à adoção e o perfil desejado pelo pretendente. A vinculação é sempre feita respeitando a ordem cronológica de classificação do pretendente, a data da sentença da habilitação que foi colocada logo no começo, tá? Como geralmente os perfis mais procurados são de crianças menores, sem problemas de saúde e não pertencentes a grupos de irmãos, e como se tem muito mais pretendentes do que crianças e adolescentes disponíveis à adoção, as crianças e adolescentes que não se encaixam nesses perfis acabam sendo de mais difícil colocação. E é por isso que a gente até destacou aqui em amarelo, né, porque muita gente acha, né, que tem muita criança disponível para adoção, tem muito mais crianças disponíveis para adoção e poucos pretendentes, quando na verdade é o contrário. Existe muito mais pretendentes do que criança disponível para adoção, tá? E aí, vou aproveitar a pausa. Legal. Eu vou tomar uma água aproveitando. Rinaldo, do GA Refúgio de Mogi das Cruzes, tá? A pergunta é assim, ó, entreguei minha documentação em janeiro e já tenho a senha do processo eletrônico, mas está aguardando o contato da equipe. Não havia feito o pré-cadastro do SNA. Pode fazer esse cadastro agora? Não precisa. Não tem nenhuma necessidade. Se você já deu entrada na documentação no fórum, não precisa fazer o pré-cadastro, porque você vai fazer direto com os técnicos quando acontecer a sua entrevista. A pergunta do Rinaldo foi boa também para esclarecer que quando você dá entrada no processo na vara, eles têm que te informar o número do processo e a senha para você acompanhar o processo de adoção todinho, tá? Então, lembrando que esse pré-cadastro que é feito, né, que a gente sugeriu, é algo relativamente novo, né? Algumas pessoas, grande parte das pessoas faziam esse processo diretamente no seu fórum e agora com a chegada do SNA está sendo possível fazer esse pré-cadastro pelo SNA. E o SNA traz um exemplo muito fácil assim, de entender essa questão da fila, né? Por que ela não é uma fila linear? Então ele coloca aqui um exemplo. Em um determinado município, o pretendente X está na 10ª posição e o seu perfil aceita crianças de 0 a 13 anos.
Neste mesmo município, os 9 primeiros aceitam crianças de no máximo até 7 anos. E a primeira criança a aparecer no sistema tem 10 anos. Quem vai adotar primeiro é aquela 10ª pessoa, e não os 9 que estavam na sua frente. Nesse caso, a ordem de habilitação não foi desrespeitada. Apenas acontece que o sistema ele não vincula as crianças e adolescentes aos pretendentes que já manifestaram um perfil diferente daquela primeira criança. Em resumo, nem sempre a ordem de colocação de um pretendente está relacionada ao tempo maior ou menor na espera da adoção. E não significa também que a fila foi desrespeitada. Mas o perfil, quanto mais aberto em termos de idade, de etnia, aceitação de grupo de irmãos e doenças, é mais rápido e a espera tende a ser menor, porque o sistema ele foi criado para encontrar pais para as crianças que existem e não filhos para os pretendentes. Isso tem que ficar sempre muito claro. Então é interessante observar esse texto que o próprio SNA nos traz, porque às vezes a gente tem a ideia, né, de quanto, se eu estou no tempo na fila há muito tempo, né, naturalmente as pessoas que entraram, que estão depois de mim, elas vão, eu vou ter o meu filho primeiro, né? E não necessariamente é dessa forma, porque como a Raquel comentou, a fila não é linear, né? Esse número que aparece no SNA que a gente vai apresentar, ele na verdade ele é o menos importante, né? Ele é só um dado que a gente precisa acompanhar, mas que tem dentro do SNA dados de extrema importância que precisam ser observados e que muitas vezes a gente não dá a devida importância. É importante ficar atento, sim, a essas informações para que a gente saiba o que está acontecendo, né? E a gente tirar um pouco dos medos que vão surgindo por falta de informação. Bom, depois desse texto, aparece a sua classificação. Aqui a gente tem uma classificação de exemplo, né? Sempre vai aparecer a posição no estado, no órgão julgador, no município e que tipo de pretendente você é. Bom, primeira informação muito importante, você tem que verificar que tipo de pretendente você é. Se você é um pretendente estadual, tem que estar escrito estadual. Se tiver escrito municipal, isso é um equívoco de cadastro que precisa ser corrigido. E aí você precisa entrar em contato com a vara da infância e pedir a correção. Outra coisa que pode acontecer, você colocou que você é um pretendente nacional e você escolheu o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo e Paraná. E aí você vai ver que vai estar marcado lá nacional e não está constando o estado do Paraná, por exemplo. Então, você precisa mandar um e-mail para a vara da infância e pedir para ela corrigir e incluir o estado do Paraná. Porque o sistema só vai buscar nos estados que você colocou. Então, se não tiver o estado que você colocou com a equipe técnica, não vai aparecer no sistema. E aí, você vai ter as posições, né? A posição no órgão julgador é a posição na vara da infância que você fez o seu processo. Então, é sempre o menor número, porque são menos pessoas. Depois, tem a posição no município. Isso no caso de municípios que tem mais de uma vara da infância, né? Em São Paulo temos muitas, no Rio de Janeiro também tem várias, mas em alguns lugares só tem uma, então é um pouco diferente. E no estado, é a posição que você tem na fila, juntando todas as varas de infância do estado inteiro. Então, é sempre o maior número que você vai encontrar. Bom, então depois de feito aí a checagem, né, dos dados de registro, a gente vai para uma segunda aba, né, do SNA, que tem o título de Características da Criança e Adolescente a ser adotado. Tá? O que a gente pode verificar? Essa aba talvez seja a mais importante para você verificar. Todo mundo para na aba da fila e olha lá o número e sai, e nunca olha essa aba a seguir. E ela é a mais importante, porque você precisa conferir se os dados foram inseridos corretamente, porque podem ocorrer equívocos na hora de inserir esses dados, né? A gente precisa lembrar que os técnicos são seres humanos e
podem acontecer alguns equívocos, algumas inconsistências na hora de inserir os dados. Não tem problema, basta você mandar um e-mail para a Vara da Infância e pedir a correção desses dados. Então, você vai lembrar do perfil que você estipulou junto com a equipe técnica, que está no seu laudo, lá no processo de habilitação. Então, você vai ver que a idade tem a idade mínima e a idade máxima. A idade máxima pode ter meses, né? Porque eles sempre pedem para você colocar até quantos meses. Então, se você colocou lá 5 anos e 6 meses, vai estar escrito 5 anos e 6 meses. E é importante dar atenção a esses detalhes, por mais que sejam pequenos, né? Como, por exemplo, a idade máxima é de 5 anos e 2 meses, porque nós temos que lembrar que é um sistema, né? Então, a hora que for cruzar as informações na busca de pais para a criança, o olhar vai ser dado para aquela criança. Então, se, por exemplo, nesse exemplo, né, está sendo colocado até 5 anos, talvez se a criança tivesse 5 anos e alguns meses, o sistema talvez não encontre. Então, por isso que é importante verificar a sua abertura e checar se o que foi acordado, né, combinado, acertado, realmente é o que consta no seu SNA. Depois vem a quantidade a ser adotada. Aqui há uma diferença. No antigo CNA era um pouco diferente de agora. Essa quantidade, segundo o manual do CNJ, é a quantidade máxima de crianças a ser adotada. Isso significa que se você colocou no perfil que você quer adotar um, mas você aceita mais um irmão, a quantidade máxima são 2. Então, tem que estar o número 2 ali. Só dá para colocar que você aceita irmãos, sim, para aceita irmãos, se a quantidade máxima for acima de 2. Se a quantidade máxima for 1, não tem como colocar aceite irmãos. Isso seria uma inconsistência do sistema, porque para aceitar irmãos tem que ser mais de 1. Vou abrir. Por favor. Estou aproveitando as pausas para respirar. Manda aí. Eu vou pedir só para vocês abaixarem um pouco o som de vocês, porque a minha voz sai no computador de vocês e fica um eco danado. Tá bom. Tem uma pergunta que a pessoa não se identificou, então eu não sei quem perguntou, tá? Que pergunta assim, olha... somente quando estamos habilitados podemos ter acesso ao SNA, isso vocês tinham respondido, mas ela fala assim, olha, não sendo habilitado, eu posso mudar o meu pré-cadastro? Ou é apenas a equipe técnica que altera? Se eu decidir, por exemplo, ampliar a idade da criança? Bom, nesse caso, como é um pré-cadastro, você ainda vai passar por toda a conversa com a equipe técnica, tá? Então, não é uma coisa que já está amarrado, definida. Você pode, já nessa conversa com a equipe técnica, explicar que nesse processo, né, entre o pré-cadastro e até ser chamado, você refletiu, você estudou, você participou de alguns eventos e você chegou à conclusão que há necessidade de mudar o perfil do cadastro que você fez. E não tem nenhum problema nesse caso, não há necessidade de você fazer a mudança no pré-cadastro, porque as informações que estão lá, elas vão ser discutidas. E não tem problema nenhum mudar no meio do caminho, tá? Inclusive, os técnicos vão conversar sobre essa questão especificamente, e aí vai ser um momento oportuno para você poder mostrar se é realmente esse perfil, se é uma criança mais nova, mais velha. Então, a questão não há necessidade de mudar no pré-cadastro, porque você vai ter a oportunidade de conversar sobre essas questões na própria conversa com os profissionais da área técnica. Lembrando, né, mudar de perfil, né, Cecília? Todos nós que já passamos pelo processo, nós mudamos de perfil muitas vezes, nem sei, acho que umas 4 vezes durante o processo de habilitação. Isso é super comum, não tem problema nenhum. E lembrando que essa atualização, gente, não é só da idade, né? Às vezes, por exemplo, a live da semana passada que a gente falou muito sobre as crianças invisíveis, né? Que são as adoções necessárias, crianças portadoras de deficiência, crianças com síndromes. Se de repente, durante o processo de habilitação, você repensar não só na idade, mas também o que você consegue aceitar. Olha, eu estudei, eu pensei, eu consigo realmente adotar também se vier uma criança com síndrome de Down, por exemplo. Dá para atualizar
usar, porque tudo isso vai ser conversado durante as entrevistas. E só uma observação, Samira colocou uma pergunta sobre fila e essa eu respondi direto no chat, porque não há como a gente analisar uma fila, quanto tempo demora para receber uma criança. Então, a resposta já está lá, tá bom? Devolvendo a bola para vocês. Oi, diga. A gente mudou aqui o microfone, depois você nos dá um feedback se melhorou, tá? Ah, melhorou. É porque a minha voz estava vazando, né? Tá bom, beleza. Mas é isso aí. Devolvi a bola para vocês. Bacana. Bom, no gênero, né? Você pode colocar sem preferência, significa que para você tanto faz menino ou menina, mas se você tiver preferência, também tem que estar certinho o que você colocou. E aí vem um outro campo que é importante prestar atenção, que são as doenças e deficiências. Então, tem lá, aceita a deficiência física, aceita a deficiência mental, aceita a doença detectada. Durante o seu processo de habilitação, você vai discutir com a equipe técnica o que você aceita e o que você não aceita em termos de doenças e deficiências. Existem vários graus, né, de doenças e deficiências leves, médias, graves, tratáveis ou não tratáveis, e aqui não tem esses campos. Aqui no SNA só aparece sim ou não. Então, se você, na sua conversa com os técnicos, definiu no seu perfil que você aceita uma doença leve e tratável, uma deficiência leve e tratável, por exemplo, e aqui tiver escrito não, você precisa pedir a correção, precisa pedir que coloquem sim. Porque o sistema, ele não identifica as variações. Ele vai identificar só o sim ou não. E aí, quem que vai identificar o grau? A equipe técnica. Então, o sistema vai fazer o match, que a gente fala, né? Ele vai achar você pelo sim. E aí, a equipe vai analisar se esse sim é para você, porque era leve, ou a criança tem uma doença grave e você não aceita grave, ele vai passar adiante. Mas precisa estar o sim para o sistema te achar. Bom, e aí logo embaixo vem se aceita irmãos, né? E como a Raquel já mencionou, precisa verificar, se você coloca aqui sim, se não está dando essa incoerência com relação à quantidade de crianças a serem adotadas. Então, se você coloca aqui sim, precisa ter mais de o número 1, né? Então, nesse caso que está colocado aqui, a quantidade deveria ser 2 e não 1, por quantidade máxima de criança a ser adotada, né? Melhor, a quantidade a ser adotada. Porque com um só, entende-se que não aceita-se irmãos. Então, se lá embaixo está aceita-se irmãos, o número lá em cima a ser adotado tem que ser no mínimo 2, ou se você aceita 2 e quer ter irmãos, o número aumenta, tá? Então, é importante ficar atento, porque esse é um dado que tem gerado bastante divergência de interpretação, tá? Então, vamos a duas perguntas com relação à idade. Eu falei que o povo pergunta, é muito bom, né? Ó, o Rinaldo do GA Refúgio lá de Mogi perguntou de novo. Então, como eu faço para conferir idades no SNA com o seguinte exemplo? Interesse em 2 crianças, sendo uma de 3 a 6 e outra de 5 a 8. E aí eu vou já deixar a pergunta da Carolina emendada para vocês, que é assim, ó. No caso de aceitar a guarda compartilhada de irmãos, isso aparece aonde no cadastro no SNA? Então, vamos lá. Pegando a do Rinaldo primeiro, né? Na idade mínima, vai ter que estar escrita a menor idade que você escolheu da criança e na idade máxima, a maior idade das crianças. E a quantidade, 2. Quem vai fazer essa sintonia fina que a gente fala, essa análise mais criteriosa, é a equipe técnica. O SNA vai te achar e vai mandar para a equipe técnica. E a equipe vai falar, isso aqui dá certo com esse pretendente ou não. Mas precisa estar no sistema da maneira mais ampla, porque é um sistema, é matemática, né? Ele vai analisar os dados que existem aqui. Ele não faz essa análise criteriosa, quem faz isso é a equipe. Então, os itens aqui, mínimo e máximo, tem que estar sempre de uma maneira bem ampla para que o sistema consiga encontrar e a equipe possa fazer essa informação. E no caso da pergunta de irmãos, eu acho que eu não entendi, Cecília. Pode repetir? Posso, vamos lá.
Da Carolina. Ela quer saber assim, sabe a adoção compartilhada? Porque ela colocou como guarda compartilhada, mas é como a minha adoção. Sim. Minha filha tem irmãos que foram adotados por outras pessoas. Então, como que aparece no SNA essa informação? Bom, no SNA não existe um campo específico sobre essa informação. Essa informação ela vai ser conversada com os técnicos, mas no SNA, especificamente, não tem esse campo apontando que você aceita guarda compartilhada. Vai ter que você aceita irmãos, você coloca que aceita irmãos, e a equipe vai fazer essa análise. Ela sabe que você, por exemplo, o seu limite são 2 crianças, e é um grupo de irmãos de 4 irmãos. Se eles estiverem disponíveis para adoção compartilhada, a equipe vai separar 2 que vão ficar com você e 2 com outra família. Mas não tem essa informação na SNA, de fato, não tem esse campo. É a equipe que faz essa análise. E aí eu vou ajudar o povo a lembrar qual que é o termo correto. É adoção compartilhada. A guarda compartilhada é, por exemplo, um casal já tem um filho, se separa, e quem é que vai ficar com a guarda com a criança? Então, você pode fazer uma guarda compartilhada, e aí os 2 separados têm direitos e deveres sobre essa criança ou adolescente. Então, guarda compartilhada se refere à separação, e aí quem é que vai responder pela criança? Na guarda compartilhada, os 2 respondem igualmente. Adoção compartilhada é quando um grupo de irmãos muito grande não conseguiu a colocação, vamos dizer, um grupo de 5 irmãos, 4 irmãos, não conseguiu colocação de todos numa família, então a adoção é compartilhada em mais de uma família. É legal quem está entrando no universo da adoção aprender a usar o termo correto, porque se você falar guarda compartilhada, vão entender que vocês estão separando, né? É bem importante. E essa questão da adoção compartilhada, você precisa realmente conversar com o técnico, com a assistente social, com a psicóloga, e deixar isso bem claro no seu perfil, porque isso depende exclusivamente da equipe. Não é uma coisa que você consegue controlar pelo SNA. Então, você tem que ter certeza que eles colocaram no seu perfil lá no laudo que eles lançam no processo. Bom, e aqui nessa parte, então, a preferência de etnia é verificar se está de acordo com o que foi conversado e definido no seu perfil, tá? Depois vai para a terceira aba, que são os dados do pretendente, né? Tem pretendente 1 e pretendente 2, se você for sozinho é só o pretendente 1. Bom, então aqui você vai verificar, né, se as informações referentes ao seu cadastro estão corretas, né? Não tem nada demais, mas é importante verificar, né? Nome, profissão, nacionalidade, data de nascimento, RG e tudo mais. Se o campo estiver em aberto, entre em contato para poder alimentar esses campos, porque são campos que, na grande maioria, são preenchíveis, né? Então, por isso que é importante verificar para ver se está faltando alguma coisa, para não dar nenhum problema na hora que, de repente, acontecer o encontro da criança, né? Eu vou voltar só que entrou uma pergunta enquanto eu falava com vocês e tem a ver com o número de filhos. Sim. O pessoal está tirando dúvida, vamos lá. Bom. Ó, Eduardo pergunta, se eu coloquei, ele mandou 2 perguntas na sequência. A primeira ele fala assim, ó, se eu coloquei a quantidade máxima de 3 e surgir uma única criança, eu serei chamado? E se eu aceitar, eu continuo na fila na mesma posição? E aí a segunda pergunta dele é, existe margem de busca para o perfil colocado no sistema? Bom, se você está pretendendo adotar 2 crianças e aparece uma criança, você continua na fila sim, vai acontecer o processo de adoção dessa primeira e você continua na fila. Se você volta para a mesma posição, existe aí uma grande divergência de interpretação. Tem algumas horas que vão falar que sim, outras que vão falar que não. Eu realmente não sei te dar essa informação precisa agora. A gente vai ter que esperar que o sistema realmente esteja funcionando em todo o país já há mais tempo para ver como é que está funcionando de fato, né? Mas você volta para a fila sim. E
Eu esqueci a segunda pergunta, a terceira pergunta. Tem margem de busca para o perfil colocado no sistema? Tem. O CNJ fala que tem uma margem, mas eles não informam isso de uma maneira muito clara, tá? Em algumas lives que a gente vê do CNJ, eles explicam que tem essa margem. A doutora Isabeli, que é a responsável pelo sistema no CNJ, ela já chegou a falar numa live que a margem é de 1 ano, mas efetivamente não tem isso escrito em lugar nenhum. Então, eu digo que tem uma margem, mas eu não vou afirmar qual é a margem, porque não tem essa informação divulgada no manual. Acho que é ok. Beleza. Bom, então aí tem o campo, a parte de endereço, né, onde também é importante você verificar se está tudo bem preenchido, se às vezes não houve algum tipo de equívoco, colocou um número errado, ou um endereço errado, ou coisa do tipo, tá? São dados básicos, mas que precisam ser preenchidos para que não haja um problema lá na frente, tá? E se você mudar de endereço, é importante lembrar que você é obrigado a informar para a vara da infância que você mudou de endereço. Se te chamarem e você estiver em outro endereço, você vai ter um problema, provavelmente, com a vara. Então, é melhor você informar antes e manter o seu cadastro sempre atualizado. Tá? E se você mudar de cidade, você vai ter que mudar o processo de cidade também. Né? É só avisar na vara, eles mandam o processo de um lugar para o outro, não vai mudar nada, você não vai ter que começar de novo, mas você tem que avisar. É importante, isso é uma regra do sistema que você precisa avisar a mudança. Bom, depois vem a parte dos meios de contato, né? E aqui é um campo de extrema importância também, para que você possa colocar o máximo de informação possível de contato, tá? Então, você vai escolher aí nessa primeira opção qual é o tipo de contato, né? E tem e-mail, telefone e alguns outros. Você vai descrever, né? Você pode alterar, né? Quando for verificar os dados, se tiver algum dado, por exemplo, que esteja errado, você pode alterar esses dados e você pode também incluir esses dados, tá? Deixa eu aproveitar, deixa. Pode falar. Lá vem o respiro. Tem algumas perguntas que eu vou deixar para fazer para vocês mais para frente, porque o timing foi. Mas é o seguinte, ó. E essa pergunta veio interna aqui do Valfrid, que Legal. é o meu marido. E aí, volta aqui a pergunta que eu até perdi, desculpa. Nessa mudança de endereço, a validação das... Sim, é verdade, ó. Aí eu vou falar agora como presidente do GA, tá? Na mudança de endereço, quando o fórum, você avisa, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? A pessoa mora aqui no centro de São Paulo, vai mudar para Curitiba. Então, quem estava aqui no centro de São Paulo estava pelo fórum João Mendes, e aí mudou para Curitiba, vai lá para o fórum de Curitiba, que eu esqueci o nome agora do fórum. Enfim, quando a pessoa comunicar no João Mendes a mudança para o fórum de Curitiba, o fórum, a equipe técnica tem direito, gente, de chamar vocês com o endereço novo para conhecer vocês. Não é que vocês vão ter que passar por entrevista, tudo de novo. Quando eu digo vocês, não é a Raquel e o Alisson, tá? Vocês que estão assistindo. Então, porque eu sei que eles não estão mudando para Curitiba. Então... por exemplo, chegou lá, vocês podem inclusive se apresentar, porque também é possível o Fórum de Curitiba entrar em contato com o Central de São Paulo e falar, manda a documentação desse casal que eles mudaram para cá, então vocês vão atualizar. E aí, pode ser que vocês sejam chamados só para realmente conhecer. Lembrando que com a atualização de endereço, pode ser que a equipe de assistente social decida fazer uma visitação na casa nova. Até porque existem algumas adequações que às vezes eles sugerem que sejam feitas. Então, não se assustem se o fórum novo pedir para visitar ou conhecer vocês ou fazer uma entrevista de reconhecimento, não é zerar o cadastro, zerar o processo, tá, gente? Tem muita gente que entra, meu Deus, eu vou mudar, vou ter que fazer tudo de novo. Não vai precisar. Mas se o fórum achar adequado, eles vão convocar para poder conversar. Isso. Lembrando que cada lugar
tem as suas particularidades, né? Cada fórum, cada juiz trabalha de uma forma, a equipe técnica também. Então, você vai ter que respeitar as regras desse local e se adequar às regras desse local. Até porque tem também questões culturais, né, Cecília? Nordeste e Sul são completamente diferentes. Então, se você faz uma mudança muito grande, você precisa de adequações culturais para fazer a adoção, e isso vai ser também levado em consideração pelo novo local. Tá, estão surgindo algumas outras perguntas. Eu vou deixar, então, vocês terminarem a apresentação e aí a gente vai entrar com todas as outras. O meu marido falou, abre a câmera para eles não ficarem conversando sozinhos. Então, quando vocês terminarem, a gente vai abrir para encerrar as outras questões. Tudo bem para vocês? Combinado. Então, tá bom. Então, vamos lá. E aqui no segundo meio de contato, é basicamente a mesma coisa, né? Para você poder inserir novos dados. E aqui você pode inserir quantos contatos você quiser, tá? É importante você colocar um número bom para poder te encontrar, né? Às vezes o telefone do trabalho, um e-mail pessoal, às vezes, de repente, um telefone de uma pessoa que trabalha com você, alguma coisa. Ou seja, se o fórum ligar naquele telefone, né, e não te encontrar, onde é que ele te encontra, tá? Lógico, não vai sair também colocando o telefone de todo mundo, né, que não vai conseguir te encontrar. O importante é ter coerência e não deixar, por exemplo, um único meio de contato para não limitar aí o trabalho dos técnicos, né? De repente você está num dia onde você está fazendo um trabalho externo, e nesse dia, por exemplo, o seu sinal de celular não pega por causa do lugar, né? Então, às vezes pode se perder uma oportunidade por uma pouca quantidade de informação disponível, né? Então, quanto mais informação você puder colocar, aumenta as chances para todo mundo, tá? Facilita o trabalho, inclusive para os técnicos. E esse é o único campo, o meio de contato é o único campo que o pretendente pode mexer. Ele não consegue alterar nada, mas esse campo ele consegue. Então, mantenha os seus dados atualizados, né? Você pode colocar os números de telefone, e-mail, tudo certinho. Quantas vezes você quiser, você pode mudar, alterar, voltar, não tem problema nenhum. O importante é que as pessoas te achem. Bom, e aí então, já caminhando para o fim do que é o SNA, tem o campo dados do pretendente 2, né? Bom, no campo desse pretendente 2 é exatamente igual ao 1, tá? Não tem nada que se explicar, porque o procedimento é o mesmo, tá? Vai preencher todos os dados, verificar, adicionar e assim por diante. Se for uma pessoa somente, vai preencher somente o campo 1, como o dados do pretendente 1, como a Raquel mencionou, tá? E aí, para finalizar, né, essa parte que a gente falou é a parte mais importante, que os pretendentes vão conferir todos os dados certinho, para não ter perigo do sistema não te achar, né? Tem nada mais triste do que a gente imaginar que tinha lá uma criança e o sistema não te achou porque a informação estava errada. Então, tem que ter certeza que está tudo certo. E aí tem essa última aba, lá no começo, na tela inicial, lembra que a gente explicou? Pré-cadastro, acesso a pretendentes, tem uma última aba, que é a aba de estatísticas, e que quase ninguém mexe. E deveria, porque ela é extremamente rica e interessante para você ter informações. Essa é a tela que aparece quando você clica lá em estatísticas. E aí, tem de tudo, né? Eu acho que hoje a gente não vai ter tempo nessa live para brincar aqui com as estatísticas. A gente pode ver com a Cecília um outro dia só para falar de estatística. Mas eu deixo aí o convite para todos os pretendentes brincarem, né? Você está à toa aí, domingão à tarde, clica lá na aba de estatística e coloca tudo o que você quiser. Você põe lá, por exemplo, você quer saber quantas crianças tem disponíveis para adoção no seu fórum. Você coloca essa informação ali nos filtros, clica em filtrar e ele vai te dar essa informação. E essa aba de estatística, ela pode ser acessada por qualquer pessoa, tá? Não necessariamente só por quem já está habilitado. Então, são informações públicas, onde você pode cruzar informações para poder ter uma noção, né, da quantidade de criança, de perfil, região e assim por diante, tá? Então, quem quiser às vezes pegar um tempinho aí, fuçar, mexer, traz informações que talvez até acalmem um pouco das nossas dúvidas, tire um pouco dos medos que a gente tem com relação aos perfis das crianças, como é que está e como é que não está, tá bom?
Por exemplo, sei lá, você acha, alguém perguntou tempo de fila, né, Cecília? Você pode pesquisar aqui quantas crianças tem para adoção no perfil que você imaginou na sua cidade. Se aparecer que tem uma, você já sabe que vai demorar muito, porque não é comum ter crianças nesse perfil na sua cidade. E aí você vai ter que relaxar, né? Porque não tem o que fazer. Ou abrir, né, para estado, para nacional, e ver se tem mais crianças no país todo nesse perfil. Mas dá para você repensar a sua adoção com base nessas estatísticas também. São instrumentos, né, dados interessantes para que você possa refletir o momento que você está vivendo e repensar e até discutir, né, nessa fase, quando você ainda está na fase da habilitação, para que o técnico, né, o pessoal da parte técnica, possa te explicar, tirar algumas dúvidas e assim você entender melhor o processo e nessa fase de espera, né, depois de habilitado, você poder trabalhar um pouco melhor essa espera, né, não ser uma espera tão passiva, você pode trabalhar de forma ativa essa espera. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui que a Andrea fez, e eu respondi no privado para ela, mas que eu ia falar com vocês agora, que assim, ela comentou que tem tanto conteúdo rico, se vocês vão disponibilizar esse material de alguma forma, né, para auxiliar as pessoas. Então, vou perguntar para vocês se vocês têm um material resumido ou alguma coisa, se podem, né, disponibilizar, e aí o GASP se responsabilize em enviar. Se vocês não têm, fica a dica de fazer um material resumido para o pessoal, porque essas dúvidas são bem importantes, né? A gente pode disponibilizar esse material em PDF e você pode encaminhar por e-mail para quem te pedir. A gente já terminou aqui agradecendo, né, a participação de todos, mas aqui está os dados do GASP, para todo mundo que quiser, pode mandar um e-mail aí para a Cecília e do GASP, pedir a apresentação e a gente manda para você, Cecília, em PDF e você disponibiliza para todo mundo. Perfeito. Eu vou fazer mais umas perguntas que fizeram aqui, e se der tempo, porque a gente consegue manter essa live no ar até mais 30 minutinhos, então se a gente conseguir responder, dá tempo de fuçar nas estatísticas. Sim, aí eu abro aqui e mexo para vocês verem. Então, vamos lá, tem uma pergunta, pelo que eu vi, toda vez que vem como anônimo é a Andrea, tá? Ela não conseguiu mudar o nome, então, ó. A Andrea anônima. Andrea anônima, Veja em nosso cadastro essa diferença entre a ficha, por exemplo, aceitando deficiência e doenças leves, e no SMA. Qual é o melhor processo para pedir a reparação, a correção dos dados? Bom, como a gente está vivendo uma situação atípica, né? O melhor caminho nessa situação, para não esperar a pandemia passar, porque a gente não tem aí uma previsão de quando é que isso vai se resolver, entre em contato por e-mail, verifica se não tem o contato aí da vara da infância, né? Pesquisa lá como nós explicamos no começo e entre em contato com um profissional da área técnica para poder explicar que existe um equívoco, né? Existe algo a ser corrigido e que dependendo da coisa que tem que ser corrigida, o próprio técnico vai corrigir muito rapidamente. E aí não precisa esperar, marcar, agendar e fazer coisa do tipo. Essa é uma primeira boa sugestão. O que a gente aconselha muito é que tenha uma relação bacana com o técnico. A gente, por exemplo, tem uma relação bacana com a nossa técnica e a gente tem o e-mail dela e as incorreções que a gente percebeu no nosso cadastro, nós mandamos e-mail para ela pedindo essas alterações e ela fez muito prontamente. Então, a gente aconselha que vocês tenham esse bom contato, uma boa convivência com os técnicos, porque eles só querem ajudar, né? Ajudar as crianças e ajudar a nós. A nossa, por exemplo, ela esclareceu, tira dúvida, né? Lógico, à medida do possível, porque eles também são pessoas muito atarefadas. Mas é lembrar que, assim, os técnicos, eles também têm interesse que os seus dados estejam de acordo, porque facilita o trabalho deles. Então, o que nós, enquanto pretendentes, pudermos fazer para auxiliar nessa verificação do SNA e se encontrar alguma incoerência, informá-los, isso é bom para todo mundo, porque às vezes pode ser que de repente encontre uma criança e que por conta de um dado errado no SNA, quando vai conversar você fala, não, mas é que eu tinha colocado para esse ponto específico tal coisa, está errado.
Ou seja, gerou um trabalho desnecessário para as duas partes, né? Então, quanto melhor afinado tiver os dados, todo mundo sai ganhando. Os técnicos e também a gente que tem essa ânsia pela chegada dos nossos filhos. Beleza. Mais uma pergunta. Maria de Paiva perguntou. No meu caso, eu quero uma criança de 0 a 3 e aceito um irmão de 0 a 5, mas o SNA só mostra a idade máxima até a 3. Eu devo pedir para eles corrigir? Sim, tem que estar de 0 a 5. Então tá. A maioria das respostas eu já sei, mas eu acho muito legal que o pessoal está perguntando coisa que muita gente tem dúvida também, ó. Juliana Simões está perguntando assim, ó. Estamos na fila pela segunda vez. Nosso processo foi transferido de fórum e nesse novo fórum fizemos uma nova habilitação. Só para que as pessoas saibam, se você entrou com habilitação pela primeira vez para uma única criança, ocorreu o processo, adotou, finalizou e quiser adotar uma nova criança, é um processo novo, tá, gente? Então é diferente de você ter colocado irmãos e vir um irmão, uma criança, depois vir outra. São processos diferentes. Então vamos lá. A Juliana pergunta assim, ó. Quando entramos no site do TJ, tá tudo ok, mas não conseguimos acessar. Ela colocou o CNJ, mas eu acredito que fosse o SNA. Quando colocamos o nosso número de processo e senha do cadastro, não dá como não encontrado. Ela não conseguiu finalizar a pergunta. Mas, não precisa de senha, é o CPF e o número do processo. Talvez ela esteja entrando naquela primeira tela que a gente falou que está lá, usuário e senha, não é ali. Ali é só para os técnicos. Você tem que entrar na aba acesso de pretendentes e aí as informações são o seu CPF e o número do processo. Não há necessidade não tem de senha. Então, procurar verificar se o que pode estar acontecendo é, de repente, estar colocando os dados na tela inicial, onde que quem usa são os técnicos. De repente, é uma forma de resolver o problema. Se não for isso, se ela estiver colocando o número do processo errado, né, talvez verificar no número do seu processo qual é o número certo. Qualquer coisa, a Juliana manda mais uma pergunta, a gente tem mais uns minutos, qualquer coisa, especificar melhor a pergunta, não sei se a gente, né, se foi respondida de acordo. E aí, a Andrea pergunta, e o que acontece com a posição na fila quando muda de fórum? E aí, isso, se vocês quiserem, eu até posso responder, porque isso tem muito mais a ver com enxergar o ambiente adotivo como um todo do que o próprio SNA, né? Manda bala, Cecília. Então, vamos lá, gente. A realidade das instituições que cada fórum cuida é muito diferente até dentro da própria cidade onde está. Quando a gente fala de cidades muito grandes que possuem mais de uma comarca, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente acaba dando exemplos aqui de São Paulo porque é a nossa realidade. Então, a comarca, por exemplo, do Ipiranga, tem algumas instituições de acolhimento que estão relacionadas a essa comarca. É diferente da comarca de Santana, por exemplo. Então, a comarca de Santana tem outras instituições, né? Então, assim como as varas de infância e juventude, vamos lembrar que a vara é da infância e juventude. Então, ela trabalha pelas crianças e adolescentes daquela região. Não só os que estão disponíveis para adoção, mas todas as crianças e adolescentes da região que, por algum motivo, precisem do acompanhamento de uma vara de infância e juventude. Então, a realidade de um fórum, as crianças que estão naquele fórum e que serão pareadas com pretendentes à adoção é diferente de outra região. E isso inclui não só idade, faixa etária, né, que a gente fala idade, faixa etária é ótimo, né? Mas a idade da criança, que é a faixa etária, mas também grupos de irmãos maiores ou menores, a etnia das crianças. Então, eu vou dar um exemplo simples. Se você está na vara da infância aqui da central e na etnia que você coloca que aceita vermelhos, se eu não me engano, né? Que aparece no SNA, aparece como vermelhos, né? Não aparece indígena, né? Me corrijam aí, Raquel e Alisson. Aparece como vermelhos, não como indígenas.
Eu não tenho certeza. Eu também não. Mas se eu não me engano Mas eu vou falar indígenas, que é o correto. Aqui no centro de São Paulo, a gente está falando dos povos andinos, bolivianos, né? Em sua maioria, crianças dos povos andinos. Se a gente vai, por exemplo, para Peruíbe, nós estamos falando de nativos brasileiros. Então, essa realidade, essa posição da fila muda, por quê? Porque com a sua mudança de comarca, são novas instituições que estão relacionadas àquela comarca. Então, muda sim, mas não entre, então, não vou mudar de casa, porque eu já não sei lidar com a minha fila agora, não vou conseguir lidar com a minha fila se eu for para outra comarca. Gente, não entre em pânico, tá? Não entre em pânico. É entender a região, né? Se você vai para um local onde os abrigos trabalham, por exemplo, com crianças... tem abrigos que são especializados em atender crianças portadoras de HIV. Então, a realidade daquele abrigo é de crianças portadoras e adolescentes portadores de HIV. Se você coloca um não, essas crianças não aparecem para você. Então, Exatamente. É por isso que é legal entender a realidade também, perguntar no fórum, perguntar para assistente social, qual que é a realidade dos abrigos daqui, dessa região? E aí você entender. Lembre-se sempre que é uma fala muito importante no GASP, a Raquel e o Alisson conhecem a nossa fala, que é assim, não adapta o sonho à realidade, mas traz a realidade para o teu sonho. Isso é importante lembrar. Já falei bastante. Mas é verdade, porque tem cidades e até estados que quase não tem criança para adoção. E aí a pessoa está, de repente, num lugar desse e não colocou nacional. A chance dela adotar é muito pequena, vai demorar demais. Então, ela precisa entender a realidade do local para adaptar o sonho à realidade, né? E aí essa espera da adoção vira um sofrimento, né? Exato. A Juliana mandou aqui, que eu falei, Juliana, escreve, por favor, se a gente não respondeu corretamente. Então, vou ler aqui. Ela falou, o nosso número de processo é o mesmo da nossa primeira filha. Ou seja, então, só para as pessoas entenderem, o que fizeram foi reativar o cadastro deles, né? Não é zerado 100%, tá, gente? Quando eu digo zerado, não é que pegaram todos os dados de vocês e jogaram fora. Não, é a adoção concluída. Quando você fala, eu quero adotar de novo, eles pegam, fazem uma nova série de entrevistas para ver o que mudou na realidade. Então, vamos lá. Fomos reavaliados e habilitados no Fórum do Ipiranga. Foi até o exemplo que eu dei. O número está correto, mas não conseguimos acessar pelo site do TJ, porque conseguimos acessar pelo site do TJ, tá? A Juliana tá falando que conseguiu, só que na página do CNA, é CNA, gente. CNA foi na nossa época, como vocês já adotaram, acredito que a Juliana é do processo CNA, que foi o nosso também. Na página colocamos o mesmo número de processo e senha do processo e diz que não estamos cadastrados. Juliana, provavelmente, isso eu vou falar, é porque o CNA está sendo desativado e a gente não tem mais acesso com usuário e senha que a gente tinha quando era o processo antigo. Então, exatamente esse sistema novo que está sendo usado. Então, agora eu entendi, Raquel e Alisson, a pergunta dela. É porque a Juliana, assim como eu e o meu marido, adotou antes pelo processo no CNA, que possui usuário e senha, possuía, né? Usuário e senha. O sistema é novo. Então, não funciona mais dessa forma, Juliana. Agora eu entendi a dúvida dela. Seria a mesma coisa que a gente tentar acessar pelo nosso. Você tem que, Juliana, você tem que entrar no SNA, nesse que a gente passou aí para vocês, né? E colocar o número do processo, o CPF e o número do processo. Nessa aba que a gente colocou de acesso de pretendentes e verificar se a sua habilitação está lá, no SNA, nesse que a gente colocou. Se quiser, eu coloco de novo aqui a aba, Cecília. Isso, coloca, por favor. Espera aí. Deixa eu... Compartilha com a gente de novo. Mas, Juliana, eu acho que é isso que está acontecendo, porque para quem está entrando no universo da adoção agora, gente, eu vou falar as siglas, tá? SNA, Sistema Nacional de Adoção, que tem 1 ano.
Antes disso, o nosso cadastro ficava no CNA, que era Cadastro Nacional de Adoção, e os dados das crianças ficavam no CNCA, que é o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. Então, qual que é a grande diferença entre esses dois? Que foi, né, o termo que a Raquel usou antes, que a gente usa também, que é o lance do dar o match. Então, antes, o cadastro, o CNA, tinha só os adotantes, os pretendentes à adoção já habilitados. Então, quem poderia adotar? E o CNCA tinha as crianças. Então, para fazer a conexão dos dados, os técnicos tinham que procurar, né? Então, eu tinha lá, sempre da criança para o pretendente. Então, eu tinha lá uma criança, uma menina de um grupo de irmãos de 3, ela pode ser adotada sozinha e ela tem 7 anos, tá? Aí, quais são os adotantes que aceitam esse perfil? Esses aqui no CNCA. Hoje, o SNA faz essa integração, mas é o que eles estão explicando. Essa integração ainda está sendo afinada, ajustada. É um sistema que tem 1 ano, né? E por isso precisa da nossa ajuda para verificar, exatamente. Né? Quando o pretendente toma conta... Você já está compartilhado? Ainda não, vai entrar agora. Vai entrar. A tela, peraí que a tela vai entrar. Foi. Então, você vai entrar no site do SNA, você não vai clicar aí em usuário e senha, não é esse lugar. Você vai clicar em acesso a pretendentes, que está ali com a setinha, e vai abrir uma outra telinha, que é essa aqui. E aí você vai colocar o seu CPF e o número do processo. E isso também tem que lembrar se você já estiver habilitada. Eu não consegui entender se já está. Sim, pelo que eu entendi, já, sim. Né? E aí você vai entrar no cadastro. Então, talvez você esteja... Se você estiver acessando o lugar certo, que é esse aqui, não é para preencher aqui no usuário e senha. Não dá certo. Aí é só para técnico. Então, tem esse detalhe de diferente. Ela falou que ela escreveu errado, mas é SNA. Só que como ela citou o usuário e senha, talvez ela esteja tentando acessar no acesso pretendentes, né? Que é para quem está habilitado. Isso. Eu vou pedir, então, Juliana, vocês deixaram um contato naquela última telinha de vocês, né? Sim. Então, esse contato, gente, eles deixaram porque eles respondem mesmo. Então, eu vou pedir para eles colocarem a última tela ali, ó. Tem um e-mail dos dois que eles respondem. Então, Juliana, pode anotar, pedir uma ajuda mais direta nesse sentido, porque sem usuário e senha é para pré-cadastro. O usuário e senha só vem quando está habilitado. Não. Usuário e senha é só para técnico. Usuário e senha é só para técnico. Quando você só acessa os dados para acompanhar posicionamento de vocês na fila e tudo, quando está habilitado, porque aí é um número de processo específico. Eu falei errado o link, ó, a louca. São coisas diferentes, né? A gente precisa lembrar que são informações diferentes. O Valfrid está mostrando aí a telinha de vocês de novo, tá? Uhum. Eu sugiro sempre, quando tem uma dúvida muito, muito específica de um caso, assim, tentei, tô fazendo do jeito que vocês estão falando e não tô conseguindo. Eles respondem, são super fofos. Esse casal tomou para si a missão de ajudar quem tá com os mesmos problemas que eles também tiveram e algumas vezes estão tendo, né? É legal lembrar que eles também estão na fila como vocês, tá? E a grande maioria são dúvidas, né? Que resolvem sendo compartilhadas, né? Isso. Ó, veio mais uma dúvida que é da Andrea, que o e-mail que ela pede a correção do fórum, o e-mail do fórum ou do SNA, por exemplo, né? Onde que ela vê o e-mail para ela enviar as dúvidas? Bom, ou correções, no caso, né? Ela vai pedir a correção para o e-mail da Vara da Infância, para o e-mail dos técnicos que fizeram o processo dela na Vara da Infância. Se você não tem, você tem que entrar lá, que nem a gente explicou, lá no tribunal do seu estado, e colocar o TJ do seu estado, colocar os e-mails, que você vai achar o e-mail da Vara da Infância da sua localidade. E aí descreve a dúvida para que o técnico da área possa orientar. Mas quem faz a correção são eles, você não consegue alterar nada. Isso, e ó, eu achei legal que a Andrea comentou uma coisa aqui, que é assim, olha, a posição da fila, né, que é a posição relacionada
a data da sentença independe de endereço, tá, gente? O que a gente está falando, porque eles explicaram aí, são informações diferentes. Uma coisa é a sua posição com relação à data da sentença. Outra coisa é, né, vocês mostraram essa diferença de campo, né? Se vocês quiserem voltar na data, a Andrea falou, e é legal lembrar disso, né? Se vocês quiserem voltar nessa tela, estão compartilhando a tela de vocês? Não, peraí, eu vou compartilhar. Coloca naquela telinha para o pessoal ver as diferenças de numeração para entenderem, que vocês já mostraram até para mim uma vez, que eu estava na dúvida, o que é esse monte de número? Gente, vamos lembrar que eu adotei quando era CNA. Peraí, vamos lá. Aqui. Olha lá, ó. A posição da fila, é isso, né? Isso, tá vendo, gente? Então, são informações diferentes. Dá tempo, a gente tem mais uns minutinhos. Se vocês puderem repassar a diferença dos números para as pessoas, eu acho legal, que ainda ficou dúvida. Então, vamos lá. A posição, essa segunda, que é a posição no órgão julgador, é a posição na vara da infância, onde você fez o processo, lá na sua localidade. E ele, se você mudar o seu processo de fórum, como a Cecília explicou, pode ser que mude, porque de acordo com a data, né, que é essa data aqui que ela estava falando, a data que você foi habilitado, a classificação é de acordo com a data da sentença. Então, a nossa sentença, por exemplo, foi dia 29 de julho de 2019. Se você muda para um outro fórum, uma outra localidade, e tem outras pessoas anteriores a você, esse número vai mudar, porque a numeração é de acordo com a data da habilitação. Ela está certinho. Então, esse número aí vai ter uma alteração. Depois tem a posição no município, para aqueles municípios que têm várias varas da infância, e a posição no estado, que é a posição consolidada de todas as varas da infância daquele estado. E por isso é a maior. Sempre vai ser um número alto, porque tem todos os pretendentes daquele estado. Acho que era isso, bom, né? Isso aí. Ó, tem uma pergunta que eu recebi aqui. Estamos sendo assistidos no Ceará, pelo Sidney. Que legal. Gostei de saber que estamos sendo assistidos no Nordeste. Ó, porque tem mais uma pessoa com o nome anônimo, e aí como às vezes não coloca o nome na frente, o único anônimo que tinha falado com a gente até agora era a Andrea. Então vamos lá, ó, Sidney. Ele fez uma pergunta que não tem a ver com o SNA, mas é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, eu vou aproveitar para esclarecer agora, tá? Que pergunta que é o prazo para contato com as crianças. Sidney, não tem esse prazo, tá? Eu falo como palestrante do curso de formação, né, de pretendentes à adoção, não existe um prazo, porque cada processo é único. E aí, vamos entender que para adotar existem 2 processos separados. O primeiro processo é o de habilitação do pretendente. E ele tem um prazo jurídico para acontecer, esse prazo é acompanhado, o Ministério Público fica no pé se os técnicos não mandam na data, pode pedir uma renovação, uma prorrogação em alguns casos específicos que precisem de mais entrevistas e tudo. Após a habilitação, para esse processo encerra, gerou um número. O processo de adoção, ele corre da criança para o pretendente. Né? Então, ele ocorre na comarca onde a criança está acolhida, e aí não existe um prazo para um primeiro contato com a criança, não existe um prazo específico para fazer o que a gente fala que tocou o telefone. Vou dar um exemplo. Raquel e Alisson, vocês estão habilitados há quanto tempo? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês, né? Adoções tardias, que a gente está tentando até...
tratar essa palavra tardia para falar que é adoção de crianças e adolescentes, adoções necessárias, o prazo costuma ser menor. Por quê? Alguém já viu uma fila de pretendentes para adolescentes de 16 anos? Eu nunca vi. Então, se tiver uma fila de pretendentes para adolescente, eu vou ser a primeira a ficar lá apertando a mão de todo mundo pós-Covid, tá, gente? Não agora. Então, assim, nossa adoção, por exemplo, de uma menina de 11 anos, ela chegou ao pré-adolescente. Então, quantos pretendentes tinham para pré-adolescentes? Então, não existe realmente um prazo, Sidney, porque, por exemplo, qual que é a realidade aí no Ceará? Em que local do Ceará que você está? Então, a realidade do local precisa ser identificada lá nas estatísticas. É só filtrar lá no campinho de estatísticas que eles estão falando, cutuca o campo de estatística, né? Então, esses tempos de espera estão diretamente relacionados à localidade. Qual que é a realidade? Que cidade do Ceará você está? É legal a gente saber isso aí. E tem uma coisa importante, Cecília, que a gente faz questão que as pessoas entendam, é assim, o SNA é um sistema que veio, como você falou, para eliminar os outros dois, né, que tinha, então agora é um sistema só. Em tese, é um sistema muito melhor, com muito mais opções, que vai facilitar esse encontro, né? Esse match que a gente fala, né? O Tinder da adoção, como muita gente fala. Mas ele só vai funcionar certinho, como todo mundo sonha, se todos usarem, e se todos usarem com os dados corretos, né? Com certeza. Então, é muito importante que os pretendentes fiquem atentos, confiram seus dados, verifiquem se eles foram incluídos no SNA, porque tem muita gente que não foi incluída no SNA por alguma razão. Então, a gente precisa ficar em cima mesmo, para que funcione corretamente, porque esse é o desejo de todo mundo que visa o bem dessas crianças e que quer que elas sejam adotadas rapidamente, precisa querer que o SNA funcione, porque ele vai funcionar com mais perfeição no Brasil todo, quando todo mundo estiver usando e quando todos os dados estiverem saneados e corretos no sistema. É isso aí, gente. Não entrou mais nenhuma pergunta, nós temos 10 minutinhos. Vamos dar uma fuçada lá na estatística rapidinho? Vamos. Eu acho que vai ser curioso. Eu vou encerrar, então, as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, é só mandar. Tem um e-mail aí na tela, gasp@gasp.org.br. E também tem um e-mail, Alisson Raquel, é isso? Alisson@gmail.com. O Alisson é com um S só. Não escrevam com 2 que não vai enviar. E o Raquel é com CH, tá? Então, eu vou colocar no chat comunitário aqui das perguntas que estão aparecendo, né? Eu vou colocar o e-mail de vocês. E também é só mandar para o gasp, lá do Instagram, que vocês vão ver. Dá uma cutucada aí, gente. Vou pedir para vocês deixarem a tela cheia. A gente vai colocar a tela cheia sem aparecer vocês dois, para que todo mundo consiga ver melhor, tá? Porque tem gente que está assistindo pelo celular. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui já está compartilhado, né, Cecília, a tela de estatística. Isso, a tela principal é a de estatística agora. Então, vamos fazer ao vivo aí. Você pode selecionar a informação que você quer, por crianças, ou por pretendentes, ou por adoções, ou organismos internacionais. Vamos colocar aqui crianças, para a gente fazer esse teste. Tem filtros que você precisa colocar e tem filtros que não, né? Então, aqui, por exemplo, você quer saber de todos adotados em processo de adoção, reintegrados ou acolhidos. Vamos deixar no todos, né, para facilitar a nossa pesquisa. Aqui tem apenas aptas à adoção, vou colocar só nacional, para deixar só no nacional. Não vou preencher aqui essas datas, porque quero deixar mais amplo, e vou colocar no meu estado, no estado de São Paulo, para facilitar. E aqui você pode deixar sem nada, se você quiser, só no estado de São Paulo, ou você pode colocar no seu fórum específico, na sua cidade, tá? Eu vou deixar em São Paulo para ficar mais amplo, porque tem muita gente assistindo. Então, você põe esse CAPTCHA, né, que tem que colocar.
E aí você clica em filtrar. Ah, ele quer que eu coloque um. Então tá. Então vamos colocar o de São Paulo. Vamos colocar o de Santo Amaro. Olha, vocês estão vendo a mesma que eu? Aparece aqui que só tem uma criança. Percebam? Ó, viu como é importante fazer a busca, gente? Dar uma fuçadinha? Estão vendo, né? Aí eu tenho certeza que as pessoas já falam assim, meu Deus, mas então não tem crianças em Santo Amaro? Não é verdade. O Fórum de Santo Amaro é um dos que ainda está atualizando essas informações no sistema. Então, as informações não estão todas lançadas, tá? Por isso que não aparece, né, tudo. Pelo menos é isso que eles nos dizem. Coloca outro. Né? Vamos colocar outro para vocês poderem ver como que aparece num fórum que tá certinho, né? Eu queria pegar o central, que geralmente está melhor. Aqui, central. Central geralmente tá com tudo atualizado. Gente, o melhor dela não é tipo o melhor, a situação melhor cheia de criança, o melhor é a situação atualizada. Eu gosto sempre de reforçar que são os braços da Vara da Infância e Juventude que preenchem os dados das crianças, né? É que tem mais técnico lá, tem mais pessoas trabalhando, então eles trabalham mais rápido. Exatamente. Tem muita comarca que tem duas psicólogas, uma psicóloga, uma assistente social para cuidar de toda a demanda da Vara da Infância e Juventude. Não tem a ver com qualidade do trabalho, sim com a mão de obra, né? Mão de obra, a quantidade de braços, que é o que a gente fala. A gente fala assim, tem muito mais gente lá trabalhando, né? Então o trabalho flui, né? Então aqui, por exemplo, no central tem 5. Vocês estão vendo? Aqui aparece 5 e aqui aparece 5 também. Ah, mas eu vou pedir para você falar dessa barra gigantesca aí, por favor. Qual que é a idade dessa barra roxa gigantesca? De 12 a 15. Olha só, cadê a fila? 4 crianças de 12 a 15 e uma criança de 6 a 9. E nenhum bebê, nenhum de 0 a 6. Ou seja, é isso que eu estava falando. Essa é a realidade. Era isso que eu estava falando. Tem que entender a realidade local, né? E aqui desses 5, né? Uma criança tem um irmão, uma criança tem 2 irmãos e 2 crianças têm 3 irmãos. Então, se você também não aceita grupo de irmãos... Tá fora. Tá fora, porque todas elas têm irmãos. Não tem criança sem irmãos aqui, nessa amostragem, né? Isso. E lembrando que pode ser caso de adoção compartilhada. Pode ser. Ó, eu vou colocar, porque a gente tem 5 minutinhos, eu coloquei um link. Quem não conseguir copiar o link agora, pode entrar em contato que eu mando por e-mail. Esse é um simulador que o Estadão fez antes. Lógico, ele fez antes até da entrada do SNA, mas é legal esse simulador porque ele dá uma ideia de como a fila das crianças funciona. Então, ele trabalha com... Eu gosto muito porque ele trabalha com a ideia de uma florzinha lá. E aí, ele vai indicando, depois vocês vão conseguir ver aí, mas... mostra como que vai andando, ele faz uma simulação mostrando como é que a fila vai andando num perfil que você criar, você como pretendente criar. Esse simulador, ele trabalha com dados, né, baseados. Sumiu aqui as telas, tá, gente? Mas a gente tá aqui ainda. É porque parou o compartilhamento. Tá, só porque parou o compartilhamento. Ai, meu Deus, tem que aparecer eu, né? Vamos lá. Então, esse simulador do Estadão é muito legal, porque aí você cria um perfil imagético, cria um perfil, não precisa ser necessariamente o perfil que você está pensando para adoção. E coloca lá, e ele vai mostrando quanto tempo essa criança fica esperando lá na fila para ser adotada. Então, é legal
trabalhar esses dados do SNA que permite fazer a pesquisa, então cutuquem lá as estatísticas sempre que vocês quiserem, né? Até para quem não está habilitado. E eu acho que o Valfrid vai conseguir compartilhar a tela dele aí, ó. Ele começa com essas florzinhas. Não vou falar para ele scrollar tudo, não, e descer tudo, não, porque senão quebra a magia do. Não desce muito, para aí. Quebra a magia do simulador. Mas entrem nesse simulador também para olhar. Ele é legal porque ele mostra, essas florezinhas indicam as crianças, as idades das crianças, se tem ramificação é porque tem irmão, também mostra quando é uma criança portadora de deficiência, esse é o termo correto, assistam a nossa live da semana passada, é criança portadora de deficiência, não tenham medo de falar, porque essas crianças são adoções necessárias. O que mais eu posso falar para este casal maravilhoso que veio aqui no lugar da ansiedade, onde ficam os habilitados, que eu falo. Existia um termo que a gente às vezes ouvia antes, que era o limbo da adoção, que é a habilitação. Mas a habilitação não é um limbo se você se mantém ativo. Né? A gente já conversou sobre isso, né, Raquel e Alisson, que é aceitar o quê? Aceitar que existe um privilégio na adoção que é o se preparar efetivamente. Porque se tem uma parentalidade que é 100% planejada, é a adotiva, né? Totalmente. Totalmente planejada. Então, a gente não precisa ficar parado nesse período, esperando o telefone tocar. A gente pode se informar, a gente pode revisar o SNA a hora que os dados subirem, que a gente tiver lá habilitado, revisar, olhar todos os dados. Se surgir uma ideia, né, vocês fazem aniversário, ficaram um ano mais velhos, querem subir um ano lá, entre em contato com a vara da infância e da juventude, né? Abraça o sonho o tempo inteiro, não é isso? O momento é muito oportuno, né? Estar habilitado parece que não tem mais nada para fazer. E ao contrário, né? É chegado o momento de fazer um trabalho que talvez não se tinha tempo quando se estava nessa fase de preparo para ser habilitado, por conta da ansiedade, né, do preparo para passar com o psicólogo, com o técnico e tudo mais, e agora passou essa barreira, né? Então, agora é importante lembrar que, assim, nós seremos pais, né? E, independente de ser biológico ou pela adoção, quanto mais a gente se preparar, aumenta a chance de nós sermos um pouco melhores enquanto pais, né? Então, existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas de reforço, né? Independente se seja pela adoção ou pela forma biológica. A gente pode se preparar mais para sermos pais, né? E quanto melhor nós nos prepararmos, nós vamos sofrer menos, nós vamos gerar menos problemas para os nossos filhos, nós vamos contribuir mais para a sociedade de um modo geral, porque nós vamos lançar para o mundo pessoas boas. A gente tem que pensar assim, né? Aquilo que a gente acha que os nossos pais erraram conosco, eles erraram tentando acertar, mas eles tinham muito menos informação, muito menos acesso à informação. A gente tem muito acesso à informação, nós somos muito privilegiados. Então, por que a gente não procura essas informações todas que estão disponíveis para a gente tentar errar menos, para a gente tentar ser um pouco melhor, né? Criar seres humanos melhores para esse mundo. Eu acho que isso é uma coisa que a adoção possibilita para todo mundo. Tentar ser um pouquinho melhor para criar seres humanos melhores para a sociedade que a gente vive. É isso aí. Então, agradecemos todos que ficaram até agora. Algumas pessoas precisaram sair antes. Agradeço esse casal fantástico, a Raquel e o Alisson, por passar as informações. Reforço, quem tiver dúvida, falar com eles, né? O e-mail deles está aí no chatzinho que vocês acessam na lateral. O e-mail do GASP também está aí. E o link do Estadão, se alguém não conseguiu pegar, é só olhar lá. Né? Fiz uma publicidade do Estadão gratuita, mas é que eu acho que esse simulador também é muito bom. Obrigada, Raquel. Obrigada, Alisson. Agradeço a todos e todes que estiveram aqui com a gente. E é isso aí. Vamos ver se a gente consegue marcar mais alguma live mais para frente para falar desse assunto de novo, porque as dúvidas vão continuar surgindo e a gente sabe. Vamos sim, obrigada a todo mundo.
Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.